Bom dia. Olá. Esperando vocês entrarem. Bom dia. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês puderam entrar. Boa segunda-feira. Começou o segundo trimestre do nosso ano e eu quero convidar vocês para a gente dar uma olhada no passado. E é no passado muito recente, não se preocupem. Vamos dar uma olhadinha em como foi o primeiro trimestre. Hoje eu quero falar para vocês, com vocês, sobre a importância da gente olhar os nossos resultados, sobre a importância da gente olhar os nossos números, sobre a importância da gente olhar o que a gente fez que trouxe resultado e o que a gente fez que não trouxe um resultado tão significativo, quais foram os acertos, quais foram os erros, aonde que você acha que poderia ter melhorado, aonde você acredita que você ia ter um super resultado e não teve. É hora da gente analisar. Porque se a gente não analisa isso, bom dia, pessoal, se a gente não analisa isso, o que acontece eu tenho um labrador, tem um sentido essa história, e é engraçado porque ela brinca correndo atrás do próprio rabo. Dizem que normalmente o cachorro faz isso quando ele está com algum problema. Mas se a gente não analisa os nossos números, o que acontece? A gente começa a correr atrás do próprio rabo. Bom dia, bom dia. Aqui a Regina entrou, a Alessandra, tanta gente. Robson, meu irmão mais velho se chama Robson. E o que acontece se a gente não olha para os nossos números, se a gente não olha para os resultados que a gente está tendo, se a gente não olha para as atividades que a gente está fazendo, para entender muito bem Bom dia, Alessandra. Para a gente entender muito bem o que a gente está fazendo e que resultado a gente está tendo. Eu não vou mentir para vocês que eu tenho muito, às vezes eu fico com muito medo do planejamento e fico com muito medo de analisar os números. Dá medo porque dá medo da gente olhar o que a gente fez ou o que a gente não fez, o que a gente deixou de fazer. Só que isso é fundamental para que a tua empresa cresça. Se você não tiver ideia do que você está fazendo, que está te trazendo os melhores resultados, você fica perdido no que acrescentar, no que mudar, no que mexer, no que não mexer, no que ter resultado, no que está te dando resultado. Eu, como uma boa TDAH, eu tenho muita dificuldade eu tenho várias ideias, eu sou uma pessoa que a minha cabeça borbulha e fervilha de ideias, de coisas, o que é maravilhoso, só que se eu não consigo colocar isso em prática, essas ideias não valem de nada. E o pior ainda, se eu consigo colocá-las em prática num curto espaço de tempo, dificilmente, bom dia, Leda, dificilmente a gente consegue entender o resultado que aquela ação trouxe. Então, normalmente, dentro da empresa e em qualquer área da nossa vida, se a gente faz alguma mudança, essa mudança ela tem que perpetuar por um período razoável para que a gente consiga enxergar que tipo de resultado ela está trazendo. A Adriana também, somos duas no TDAH, né? Temos que correr atrás desse preju aí. Mas dificilmente a gente tem a consciência e a visão correta do que aquela mudança, o que aquela ação que nós queremos, que nós tivemos de ideia nova,
está nos trazendo de resultado. Então é importante, quando a gente traçar um plano, entender em quanto tempo eu posso realmente parar para analisar e ver se aquilo está dando certo ou não. Porque a grande maioria das coisas, elas não têm um resultado imediato, né? Não é assim, eu resolvi agora fazer exercício, eu fiz num dia e o meu corpo se transformou. Eu fiz uma semana e tudo se transformou. É tudo muito a longo prazo. E no nosso trabalho não é diferente. Não é diferente você ter que traçar estratégias, você ter que planejar o que você vai fazer para ter um certo resultado. E normalmente esse resultado não aparece imediatamente, ele não aparece no primeiro mês. Então, agora que a gente passou o primeiro trimestre, é bem importante você olhar como é que foi o seu planejamento, o que você conseguiu concretizar desse planejamento e que resultado teve nesses 3 meses. 3 meses já é um tempo razoável, né? Claro que é curto, mas já é um tempo, dependendo das tuas estratégias, que dá para você analisar que caminho está tomando as estratégias que você decidiu utilizar para o teu trabalho. É fundamental. Quando eu era corretora ainda, só corretora, eu contratei uma coach do mercado imobiliário e no final de 2019, no final de 2018, no final de 2018, a gente ia fazer toda uma retrospectiva do que tinha acontecido. Então, o quanto eu tinha faturado, quantas vendas eu tinha feito. E foi muito legal, porque assim, eu estava fazendo um monte de vendas, estava indo de vento em popa, nossa, sabe, não tinha com o que me preocupar. Só que daí ela falou assim, e agora vamos ver de onde vieram esses negócios. E foi muito interessante, porque eu não tinha ideia de qual era o meu melhor canal de prospecção, da onde estavam vindo a grande maioria dos meus negócios. Eu não tinha ideia. E no meu caso, eram de referências de outros corretores de outros estados que tinham clientes que que moravam em Curitiba e precisavam vender. Então, e até hoje, gente, eu tenho em média aí 8 a 10 captações no ano de referências de corretores que estão em outro estado e que têm clientes aqui em Curitiba que precisam vender um imóvel. E se eu não parasse para olhar isso, por que é importante eu olhar isso? Porque eu vendo que o volume dos meus negócios estavam vindo mais desse tipo de prospecção, desse tipo de canal, eu podia tomar a decisão de começar a investir mais nesse relacionamento, no relacionamento com outros corretores de outros estados, para que, obviamente, gerasse cada vez mais negócio. Então, é fundamental a gente olhar da onde estão vindo os nossos negócios, da onde estão vindo os nossos maiores acertos e, obviamente, também olhar os nossos erros, o que a gente fez que não deu resultado, que não deu boa, as decisões que você tomou que, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a me empolgar e estava vendendo um monte, me achando pra caramba, porque a gente acaba se achando, normal, eu comecei a cortar caminho. Deixa eu contar aqui pra vocês. Comecei a cortar caminho e dentro do processo que eu aprendi, eu comecei a pular algumas etapas, porque eu já sabia, porque deixa comigo que eu faço. Oi, Roberto. Deixa comigo que eu faço. E eu comecei a pular essas etapas dentro do processo que eu tinha aprendido. E por incrível que pareça, o que aconteceu? Eu tive mais captações, mas uma conversão de vendas muito menor. Porque é importante nós termos um processo bem definido, porque dentro do processo existe um motivo pelo qual a gente faz cada etapa. E esse motivo não é para você entender, porque às vezes você já sabe exatamente. Seria muito fácil eu chegar para os meus clientes
e fala assim, ó, é assim, assim, assim que vai acontecer, gostem ou não, é dessa maneira. A probabilidade de eu fechar negócio e de eu ter clientes vai reduzir drasticamente. Então, o processo que existe, eu sempre falo, é na verdade um processo que você começa a educar o cliente e conscientizar o cliente sobre como vai ser cada etapa desse caminho que é a venda do imóvel. E isso é fundamental para a gente ajudar o cliente a nos acompanhar, porque nós estamos vivendo dentro do mercado imobiliário 24 horas. Nós estamos estudando sobre isso constantemente. O cliente não. O cliente, ele tem outro tipo de trabalho, até porque se ele soubesse vender o imóvel, ele não precisava da gente. Se ele soubesse tudo que engloba, ele não precisava da gente. Então, é importante nós termos um processo onde a gente vai segui-lo fielmente, pelo menos, nem que seja para... Bom dia, Caio. Nem que seja para a gente entender que, poxa, essa parte do processo aqui não está funcionando. Eu acho que eu posso mudar. Então, eu quero convidar vocês que a gente está começando agora, o segundo trimestre. Parem um pouco, tirem um pedaço dessa segunda-feira. Bom dia, Cíntia. Tira um pedaço dessa segunda-feira para você olhar o que você já fez, olhar os teus números, olhar a sua carteira, quantas captações você tem. Vocês podem me responder aqui, pessoal? Quantas captações vocês têm já na carteira? E quando eu falo captação, vamos lá, vamos relembrar, tá? Com exclusividade, 6 meses de contrato, com honorários de 6% e muito próximo do valor que você acredita que vai vender. Quantas captações vocês têm? Vocês podem me responder? A Alessandra está com 12, excelente já. Porque a partir do momento aí entre 15 e 20, normalmente esse número, a probabilidade de você ter vendas constantes já aumenta muito. E se isso não está acontecendo, dá um gásinho aí para vocês angariarem mais 4, 5 esse mês. Obviamente, né, da maneira correta, não adianta a gente encher a nossa carteira. Quem mais que não respondeu? Pessoal, perguntei quantas captações vocês têm, me respondem aí. Respondam. Olha eu falando português errado. Então é importante, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Alessandra, que está com 12, que já é um número sensacional. Um pouco mais de empenho agora. Abril, maio, você sobe a sua carteira para próximo de 20. E Shirles, esse é seu nome, né? Com 7, Leda, né? 8, ótimo também. E agora eu acredito que esse próximo trimestre trabalhar com uma meta muito específica de número de captações por mês, para que você mantenha a tua carteira entre 15 e 20 captações. É um número excelente, é um número que eu acredito que está no limite do que a gente consegue atender com qualidade o nosso cliente. Eu vou te dizer por experiência minha, tá? E pelo meu nível de organização, mais que 20, eu já ficava devendo muito para o meu cliente em questão de atenção, em questão de tudo que eu prometia se eu tivesse sozinha. Aí eu contratei uma assistente. Eu fiz joinha, apareceu um joinha. Aí eu contratei uma assistente para me ajudar e me ajudava com as coisas mais burocráticas, né? Enquanto eu estava com o cliente. Mas esse é um número sensacional, é um número excelente, que a partir daí você começa realmente a ter vendas recorrentes. Porque esse é o nosso intuito, formar uma carteira e encontrar uma metodologia que mantenha o número de captações e de vendas constante. Esse é o grande segredo para você parar com a ideia de que o corretor um mês tem dinheiro, outro mês não tem, um mês fica rico, 2 meses fica pobre. Ninguém consegue sobreviver assim. Eu acho extremamente exaustivo. Eu tô me achando com o meu cabelo, galera, que hoje eu não passei nada, deixei ele secar assim, meu. Então é importante nós olharmos para agora. Primeiro trimestre já passou. Vamos parar,
focar em analisar os seus números. Dá uma olhadinha para trás de janeiro, fevereiro e março. Como foram os seus resultados? Por que você teve esses resultados? O que você acredita que você fez que trouxe acerto? E o que você acredita que você fez que não trouxe o resultado que você esperava? A Alessandra está compartilhando aqui com a gente. Também contratei uma assistente. Será que você poderia falar sobre o número de horas trabalhadas com remuneração dela? Você paga comissão para ela? Olha, esse aí é um assunto super, super interessante. Alessandra, a gente pode sim tocar nesse quesito, tá? Vai ser um pouquinho mais para frente. Mas eu, pessoalmente, contratei uma estagiária meio período na época, para depois ir para um período todo. É uma estagiária e assim, ó, até que se mostre capaz de realmente tomar conta de algo sozinha, a remuneração é de estagiário e não existe comissionamento. Eu acho que comissionamento, não é nem comissão, né? Uma bonificação, ela vem com o tempo, ela vem com resultado. Eu percebo assim que muitas pessoas, já volto para o assunto que a gente tava, gente, deixa eu só responder, Alessandra. Muitas pessoas, elas querem ganhar super bem. Principalmente de nós corretores. Porque quando a gente começa a ganhar bem, a gente começa a ganhar bem. Mas ninguém sabe o trabalho que é você começar a realmente ganhar bem no mercado imobiliário. Não é para qualquer um. É um esforço e é um trabalho que as pessoas, só porque a gente não bate o cartão, acha que assim, que é mel na chupeta e qualquer um que queira trabalhar com a gente quer ganhar milhões igual. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que para você, eu não sei quanto que você está faturando, Alessandra, nem precisa abrir porque não é o caso, mas para você estar faturando o que você está faturando hoje, eu imagino que você pedalou bastante, tá? Eu não sei qual que é o teu faturamento, independente, o teu faturamento, você está pedalando, você está ralando, você está construindo uma estrada da sua carreira. Então, eu acho que quem quer estar comigo tem que entender isso também. Porque eu não comecei ganhando 20, 30 mil reais, 40 mil reais. E hoje corretores que ganham, obviamente, muito mais. Ai, que sensacional, parabéns. E eu acho que e tem corretores hoje ganhando muito mais do que eu já fiz em N vezes. Mas aí as pessoas tendem a achar que por estar do teu lado elas vão ter que ganhar igual, e não é bem assim. Então muito cuidado na hora de você montar a sua equipe. Depois eu posso falar isso, me chama lá no direct, tá bom? Então pessoal, como eu estava falando, voltando ao nosso assunto, da importância de você parar um pouquinho e olhar os teus números do que você fez nesse primeiro trimestre. Não tenha medo de encarar a falha, não tenha medo de encarar o que provavelmente vai ser frustrante também. Vão ter partes boas? Claro que vão ter partes boas, mas eu sei que vão ter partes frustrantes. Ninguém acerta tudo, ninguém, já está perfeito aí como profissional. A gente está sempre aprendendo, sempre, mesmo quem está ganhando 100 mil por mês, sabe que pode melhorar. E é importante olhar isso, é importante a gente olhar o que nós fizemos nesses primeiros 3 meses, que resultado eu tive, de onde vieram esses resultados, para que você possa aprimorar para esse próximo trimestre. Vamos fatiar esse nosso ano de forma que a gente consiga realmente analisar o que está dando certo, analisar o que a gente pode colocar em prática, para que tenhamos melhores resultados. A ideia é ter o melhor resultado que o primeiro trimestre. Não é você sair de 50 mil para 10 milhões, que a probabilidade é muito, muito, muito pequena. Então, o que eu aconselho para hoje, para um pouquinho. Estamos começando abril, que por sinal é o meu mês, é o mês do meu aniversário e vai ter presente para vocês, então fiquem ligados. Encaminha aí para o pessoal, encaminha para os corretores, que eu estou preparando algo bem legal para a gente estar mais próximo. Então, gente, é importante nós olharmos, bom dia, nós olharmos o nosso resultado, o que eu fiz. Não fica com medo. Medo a gente tem que ter de simplesmente seguir cegamente
o que a gente está fazendo sem ter ideia se a gente está tendo resultado ou não. Isso é bem perigoso. Já vivi bastante assim, ainda me tento a viver assim, não vou mentir para vocês. Às vezes parece ser mais fácil fechar o mais fácil. Menos medo, fechar o olho e falar assim, não, deixa aí do jeito que tá e vamos lá, vai dar tudo certo, né? Aquele pensamento, aquele positivismo extremamente perigoso. E sim, a gente tem que ser positivo, mas a gente pode olhar os nossos números e entender se o que eu estou fazendo está me levando realmente a crescer, ou eu estou estagnado, ou eu estou ainda eu gosto de chamar da síndrome do cassino no corretor. A síndrome do cassino é o corretor que gosta de viver na sorte e falar assim, vamos ver se esse mês tem venda. Joga ali, põe a fichinha dele no número da roleta. A hora que joga a roleta, se cair... Obrigada, Jorge. Se cair no número que você escolheu, sensacional. Se não cair, fica pra próxima. Não dá pra gente viver assim. Se o lead for bom, eu vou fazer venda. É uma vida extremamente perigosa, principalmente se você tem conta para pagar. E eu imagino que você tenha conta para pagar. Então a gente precisa analisar, precisa parar um pouquinho para entender o que eu posso fazer para ter resultado. E a hora que fizer esse planejamento, que eu não vou mentir para vocês, é a minha grande dificuldade, até pelo nível acelerado que é a minha mente, de começar a colocar em prática e só parar quando for planejado em parar para analisar. Porque nós temos grandes ideias, nós acordamos segunda-feira empolgados para fazer uma semana diferente e se a gente não ficar dentro do plano, a probabilidade de você ter resultados onde você possa realmente mensurar fica muito pequena. E aí você, feliz ou infelizmente, até tem venda. Só que é uma venda que você não sabe nem como direito aconteceu. Você não sabe nem o que você fez direito para que essa venda acontecesse. E o não saber o que fez para a venda acontecer, você falou assim, não, é que me ligou uma pessoa, me ligou um lead e ele estava pronto para comprar e ele comprou. Sim, você tinha que estar no plantão, sim, né? Você esteve ali disponível para atender e atendeu bem, mas não dá pra gente contar com a sorte. Eu acho que a gente já pode evoluir um pouquinho mais que isso, né? E a gente começar a realmente planejar o trimestre. Ângela, mas o que eu preciso planejar? Primeiro, você precisa planejar, vamos planejar de trás pra frente. Quantas vendas você quer ter? Quantas vendas você quer fazer no segundo trimestre? Temos aí 3 meses. Dessas vendas, você provavelmente precisa, se você quer fazer 4 vendas, você precisa de pelo menos aí 8 captações. Eu estou colocando uma taxa de conversão de 50%, ela é baixa, mas eu acho que ela é justa. Então, se você fizer 8 captações, boas captações, existe a probabilidade de você aí fazer essas 4 vendas. Para eu fazer 8 captações, dentro do modelo que eu acredito, tá, gente? Que tem as etapas. Então, antes de eu assinar um contrato com o cliente, eu fiz um estudo para entender como posicionar, principalmente com relação a valor, esse imóvel no mercado e eu apresento para o meu cliente. Então, se a gente colocar uma taxa de conversão também de 50%, aonde para cada cliente que eu apresentar esse estudo, para cada 2 clientes, um realmente fechar comigo, se eu estou planejando ter 8 captações, eu preciso de pelo menos apresentar 16 estudos, 16 avaliações, chamem como quiser, tá? Ou análise comparativa de mercado. Aí, Ângela, eu não sou da Remax, eu não sei o que isso significa. Então vamos lá, vamos aprender. Eu acho fundamental, antes de você captar o imóvel, angariar o imóvel, você
entender como posicionar esse imóvel, principalmente em questão de valor no mercado, e você apresentar isso para o teu cliente. Então, eu coloquei uma taxa de 50%, que ela não é alta, talvez baixa, que depende também aonde você está na tua carreira. Claro que tem um aprendizado, tem tudo isso que interfere. Vamos colocar aí de 50%. Então, se eu quero 8 captações, eu preciso apresentar pelo menos 16 estudos nesse próximo... Gente, 16 no próximo trimestre é pouco. Eu diria isso em um mês. Um mês e meio, tá? Ou até 2. Mas vamos lá. Apresentei os estudos, 16. Olha, eu tô mostrando para vocês o cálculo que é importante a gente fazer. E que não vai funcionar 100%. Mas ele vai te ajudar a se manter minimamente entendendo o que está acontecendo. Para eu apresentar 16 estudos, normalmente, essa taxa daí já é bem maior. Vamos colocar aí de 80%. Eu preciso pelo menos falar, sei lá, eu vou chutar, tá, gente? Eu não fiz aqui o cálculo. Pelo menos 20 reuniões, 20 primeiras reuniões. O que é essa primeira reunião, Ângela, que você tanto fala? É quando é o primeiro contato que eu faço pessoalmente com o proprietário que tem a intenção de vender. Tá? É o primeiro contato que eu faço com o proprietário que tem a intenção de vender. Para eu entender as necessidades dele, conhecer ele, para então fazer o estudo e apresentar o estudo, tá? Então essa primeira reunião que eu faço com o cliente, normalmente ela já leva para o estudo. Alguns não querem, alguns já dizem que não quer e beleza. Então vamos colocar 20 primeiras reuniões. E para eu fazer 20 primeiras reuniões, eu preciso prospectar, eu preciso pegar número de placa direto com o proprietário, eu preciso fuçar na internet proprietários que estão anunciando sozinho. A gente já falou isso em lives anteriores sobre os canais de prospecção. Beijo, Adriana. Uma super semana para você. Eu preciso, ou seja, estar em contato com o meu ciclo de influência, pedir referências, pedir, né, indicações. Então tem aí, voltamos na live da semana passada, que são as prospecções. Então, para eu planejar, eu preciso olhar os meus números do primeiro trimestre. É fundamental. Não vamos começar, gente, não nossos corretores aqui, não vocês. Vocês conseguem fazer muito melhor. Vamos começar planejando. Eu vou fazer um planejamento e, pessoal, eu quero convidar, olha, tem 9, 10 pessoas aqui, não sai daí, deixa eu só convidar vocês. Nesse mês, eu vou fazer 4 encontros, tá? Porque é o mês do meu aniversário e porque aí eu quero dar de presente pra vocês isso, quero dar de presente pra mim isso, porque eu adoro estar com vocês. Eu vou fazer 4 encontros pelo Zoom, tá? Aonde a gente vai poder conversar diretamente, vocês vão poder perguntar, porque aqui às vezes é tão ruim. Aonde a gente pode fazer planejamento, entender melhor a tua carreira, como você melhorar. Eu vou fazer 4 encontros, tá? Eu vou dizer nos stories daí pra vocês como é que vai funcionar, porque eu quero estar mais perto de vocês, eu quero poder ajudar vocês e a gente fazer realmente um planejamento de como pode ser o nosso próximo trimestre. Então, manda essa live pros corretores que você conhece, manda pro teu broker, pro teu gerente, para chamar os corretores para estarem aqui às 8 horas da manhã, que é um momento onde a gente consegue trocar ideias, aprender um pouquinho mais. E porque aí as pessoas acompanhando. Sim, eu vou fazer aniversário e quero dar. E Hugo, não pense errado, tá? Não é altruísta, não. Eu ganho pra caramba quando eu tô ensinando, quando eu tô conversando com corretores. Cada vez que eu termino, eu saio assim, realizada. Então é um presente pra mim também, de estar com vocês, de aprender mais. Então vão ser 4 encontros
para não ficar só aquela vez que a gente se encontra uma vez. Vai ser na parte, provavelmente, da noite, onde daí todo mundo, na teoria, terminou de trabalhar e a gente possa ter essa liberdade aí de estar juntos. Então a intenção, gente, é a gente planejar o nosso próximo trimestre. Começou abril, vocês viram que tá passando voando, né? E pra gente não ter resultado, ou pra gente simplesmente levar a vida do jeito assim, vamos ver o que acontece cada dia, eu acho que a gente pode fazer melhor. Então, para hoje, para você olhar os teus resultados, ver o que dá certo, ver quantas captações você tem. Eu vou deixar no Stories, tá? O que é importante você analisar nesse trimestre que passou, para que você possa fazer um pouco melhor esse outro trimestre que está vindo. E com certeza aí ter um resultado um pouco melhor. E assim a gente ir subindo esses degraus da nossa carreira, para que a gente tenha uma vida de abundância, uma vida que a gente merece, uma vida repleta, né? Principalmente financeiramente, tem coisas que o dinheiro não vai trazer, mas que ele ajuda bastante. Então, gente, eu quero que vocês sejam corretores prósperos. Vamos parar esse comecinho dessa semana para analisar os nossos números, para analisar os nossos resultados e com certeza ter resultados aí melhores nesse próximo trimestre. Eu vejo vocês amanhã, tá? Nos stories eu vou deixar para vocês como é que vai ser esses 4 encontros, aonde eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós. Um super beijo, uma semana sensacional. Abril promete, até porque abril é o meu mês, é o mês dos arianos. Vamos que vamos fazer isso ferver e acontecer. Uma semana sensacional e até amanhã.